Quero convidá-los para que abram uma Bíblia em Lucas capítulo 9, verso de número 23. Lucas capítulo 9, verso de número 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A quem Jesus falava? A todos que tinham ouvidos para ouvir. E quando Jesus subiu aos céus, ressuscitado, exaltado, Ele mandou que os seus apóstolos fossem por todo o mundo proclamando o Evangelho, não para alguns, não para muitos, mas para todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para muitas criaturas. É isso que está escrito? É para quantas criaturas? Toda criatura. O Evangelho deve ser proclamado. Mas que fique claro o que é Evangelho. Porque não basta apenas chamar-se igreja, que é Evangelho. Não basta apenas dizer que é um culto ou um serviço de igreja, que é Evangelho. Não é apenas por chamar-se evangélico que é Evangelho. O Evangelho tem um miolo. O Evangelho tem um conteúdo. O Evangelho tem um DNA. O Evangelho tem uma mensagem. O Evangelho tem uma ação. O Evangelho tem uma transformação. Jesus diz, primeiro Ele falou a todos, mas Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, prega-se o Evangelho para todos. Mas o Evangelho só tem resultado e efeito no coração de alguém que queira, não no coração de quem não quer. Nós não podemos impor à força a fé cristã a ninguém. Não adianta vir colonizar o Brasil e obrigar os indígenas a serem cristianizados e se tornarem religiosamente chamados cristãos. Isto não funciona. Não adianta implantar igrejas em tudo quanto é canto e dizer o povo daqui frequenta. Isto não adianta. O Evangelho é para todos, mas só para quem quiser. Se alguém quiser, prega-se para 100, 10 querem, 15 querem, 20 querem, 1 quer, nenhum quer, 80 querem, mas o Evangelho é para quem quiser. E eu pergunto, você quer o céu? Você quer a salvação? Você quer a eternidade? Você quer viver com Deus na glória celestial? Você quer andar com roupas alvas como a neve, com um cinto dourado e com um corpo incorruptível, vivo para sempre, que não envelhece, que está sempre saudável lá na glória celestial? Você quer isso? Diz Jesus: se alguém quer vir após mim, então é para alguém que quer.
alguém que queira, ele diz o que deve fazer. O verdadeiro evangelho não é para todo mundo, como o fim de feira. O produto custa 50, mas no fim da feira, quando sobrou um pouquinho, tudo amassado, uma bacia por R$1, pode levar embora. E a gente vendendo o evangelho como baciada de fim de feira, mercadejando a palavra do Senhor. Lembro-me lá na Boas Novas de Osasco, na avenida onde estávamos instalados, havia uma igreja que colocou uma placa dizendo: venha que Jesus garante a bênção. E uma do lado escrito assim: aqui Jesus garante a bênção e dá 10% de desconto. Mercadejando a palavra, vendendo o evangelho, vendendo a salvação, vendendo bênçãos, vendendo alegria, vendendo. Este não é o verdadeiro evangelho. Olha o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Certa feita Jesus contou sobre o grão de trigo. Ele disse assim: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Agora, com estes problemas climáticos, plantas estão desaparecendo. Então, os cientistas estão colhendo as sementes de várias espécies e guardando-as em depósitos subterrâneos para não perder a espécie. Mas sementes guardadas não dão vida. Sementes guardadas não geram vida. Para que aquela semente gere vida, ela tem que morrer, doar a própria vida. Evangelho é morte. Evangelho é morrer para si. Evangelho é deixar o prato de sopa para o outro. Evangelho é tomar o último lugar na fila. Evangelho é deixar que a glória vá para a outra pessoa e não para você. Evangelho é perdoar a dívida. Evangelho é tirar a mágoa. Evangelho é perder os direitos. Evangelho é abrir mão de si próprio e dizer: Deus, eu me rendo. Tudo posso naquele que me fortalece, vírgula. Se eu morrer, como Paulo dizia, eu não faço a minha vontade, eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Evangelho é perder a vaidade, é não querer ostentar um corpo bonitinho e uma roupa luxuosa para que todos olhem para você, é não esfregar o seu cargo no nariz da outra pessoa, dizendo: você sabe com quem está falando? Evangelho é não se sentir o dono da sabedoria e o dono do direito. Evangelho é segundo lugar. Evangelho é a outra face. Evangelho é segunda milha. Evangelho é tirar a camisa para quem pediu a blusa. Evangelho é renúncia. É renúncia dentro de casa, por amor da esposa, por amor do marido, por amor dos filhos, por amor dos pais. Evangelho é renúncia do seu gosto de gastar o seu dinheiro em algo, quando a necessidade diz que o dinheiro deve ir para outra coisa, ou quando não há dinheiro nenhum para gastar.
e deve se confiar no Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós como cuida dos pardais. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. A porta é estreita, a porta é difícil, porque as pessoas querem vir até Jesus, mas não negam os seus direitos, não negam as suas vontades, não negam os seus caprichos, não negam os seus romances, e querem entrar no céu com toda a parafernália de suas concupiscências, de suas promiscuidades. Isso não é evangelho. Justin Bieber aparece cantando, e as moças todas ali morrendo de amores e paixões, e ele diz: eu sou cristão, e vive na orgia e na promiscuidade. Isso não é evangelho. Pastores que não vivem o que pregam, crentes que não vivem o que pregam. A placa está dizendo: retorno a 1000 metros. Hoje vi uma placa dessas. Não havia muitos carros. Eu disse: eu vou entrar aqui. E aí eu me lembrei, eu sou crente. Quando ninguém me vê, Deus vê. Eu disse: Elaine, vamos dar a volta, porque o Senhor está olhando para nós. É o nosso testemunho. Mas quantos de nós só fazemos as coisas certas quando uma lei impõe, quando uma multa vem em cima, ou quando alguém olha observando a gente? Quando não observa, somos o que somos, ainda não morremos. Queremos o Evangelho, mas queremos o mundo. Queremos o Evangelho, mas não nos desgrudamos do tema do mundo. Você não quer vir após Jesus. Você quer que Jesus venha após você. Mas não funciona assim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que mais que ele fala? Vamos parar de romancear a cruz? A cruz é horrenda. A cruz é horrorosa. Sabe, nós não vemos cruzes por aqui do jeito que Paulo, que Jesus, que os apóstolos viam no seu tempo. Quando se via uma cruz, sabe o que tinha grudado naquela cruz? Um corpo putrefato, um corpo apodrecido, um pedaço de braço, um pedaço de perna, uma cabeça. Sabe quem eram aquelas pessoas? Eram pessoas que eram criminosas ou que o governo julgava impraticáveis e inconvivíveis no meio da sociedade. Elas eram mortas. Era o tipo de execução mais nojenta, mais imunda, pior, dos piores bandidos. Morrer crucificado era assinar um atestado de indignidade para o resto da vida dele, não, mas para o resto da família dele. Quem foi seu pai? Fulano, um crucificado. Já sabia. Quando Jesus disse: tome a sua cruz, certamente que havia cruzes por ali. E Jesus disse: se você quiser vir após mim, saiba, nós vamos para a cruz. Ninguém vai para a cruz para brincar, para subir na cruz. Vamos ver se a gente tem bastante força. As pessoas vão para a cruz para morrer. Jesus disse: se você quer vir após mim, morra. Mas como? Fisicamente? Se necessário, sim. Mas na maioria das vezes esta morte não é morte física, é morte para si próprio, morte para os seus sonhos, morte para os seus caprichos, morte para a sua agenda, morte para aquilo que você julga de tanto valor. Paulo dizia: o que para mim era de tão grande valor, reputei-o como perda, pela sublimidade de conhecer a Cristo.
Quem vai para a cruz morre e não reage mais. O mundo fica morto para ele e ele fica morto para o mundo. Sabe o que isso significa? Significa que quem quiser vir após Jesus deve escolher abandonar o mundo. E abandonar o mundo aqui significa não seguir mais o que o mundo manda você seguir. Não seguir mais a moral do mundo. Não seguir mais a linguagem do mundo. Não seguir mais a temática do mundo. Não seguir mais o curso das pessoas deste mundo. Estar crucificado para este mundo significa ser um transcultural ou fazer uma contracultura. O profeta desceu na casa de uma família e Deus mandou que ele fizesse o seguinte: rapazes, bebam vinho. E eles disseram: não vamos beber. Ele poderia dizer: mas todo mundo em Israel bebe vinho. Não há nenhum problema de beber vinho. Beba vinho. E eles disseram: não vamos beber, porque o nosso pai nos ensinou que nós jamais deveríamos beber vinhos e nem habitar em casas fixas, mas seríamos nômades. E se o nosso pai assim nos ensinou, nós assim seguimos. Então o profeta recebeu de Deus a voz que dizia: filho do homem, estes filhos obedecem à orientação do seu pai, mas o meu povo não obedece àquilo que eu lhes tenho mandado. Ir para a cruz significa tomar a decisão certa, mesmo que todos tomem outra decisão. Não ir àquela festa quando todo mundo vai até lá. Não ouvir aquele programa quando todo mundo escuta e vai comentar. Não andar no caminho dos pecadores. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Significa viver de forma santa, de forma digna, de forma cristã. Significa proteger o seu lar como um verdadeiro forte, onde o inimigo não entra. Hoje o inimigo não entra com cordas, não invade a janela, não pula pelo telhado. Ele entra pela televisão, ele entra pelo celular, ele entra pelo computador. Vá ver o seu filho no quarto, a pornografia que ele está assistindo. Vá ver esses blogueiros, esses youtubers que estão ensinando a falar palavrão e a praticar sexo fora do casamento. Vá ver esses crentes que estão colocando em xeque a fé dos seus filhos. Pare de conversar em chats, em bate-papos com pessoas que você sequer conhece. Por causa destes bate-papos, inúmeros casamentos já foram uma bancarrota. Pare de dar valor ao que o diabo traz. O diabo traz o que você quer. E ele traz de graça. Já viram um pinguço que quer deixar a cachaça? Chega alguém com uma garrafa cheia de 51 e diz: isso é para você, é um presente. E ele diz: ai, Deus me atendeu. Quem quer deixar as drogas, o traficante traz um pacotão e diz: ó, para uma semana inteira, cheio de pó. Para quem quer se ver livre da pornografia, chega alguém e fala: vou te mandar um vídeo aqui. Para quem quer se ver livre da fofoca, alguém chega e diz: olha, vou dizer uma coisa, não conte para ninguém, é só para a gente orar. Cruz é viver uma vida com Deus, ainda que isto custe socialmente muitos dos seus relacionamentos e muitos das suas agendas e muitos dos seus compromissos.
é Deus ou você. Hoje em dia se prega um evangelho que diz: é Deus, mesmo que tenha você, mesmo que você viva do jeito que quiser, se der uma oferta gorda, melhor ainda. Pastor, não fale sobre adultério. Por quê? Porque nós temos uns 4, 5 que dão uma escapadinha de vez em quando. Pastor, não fale sobre cachaceiro. Por quê? Porque tem uns irmãos aí que quando tem uma festinha, enchem a botija. Pastor, não fala a respeito de cigarros, não, porque tem uns que dão umas baforadas. Pastor, não fala de internet, não, porque tem gente que passa a madrugada inteira navegando e naufragando. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz quando? No dia da decisão. Vinha Jesus, aceitei Jesus, tomei minha cruz, fui para a cruz, tirei uma selfie, tirei uma foto, ficou bonito, pus num quadrinho, pendurei na sala, certificado de batismo, estou garantido. Agora, gandaia, me espere que eu estou de volta. Jesus disse que tem que tomar a cruz quando? Está escrito aí. Quando? Dia a dia. Dia a dia. Temos que morrer dia a dia. Porque quando eu morro, Jesus vive. Quando eu morro para mim, Deus opera em mim o querer e o efetuar, e eu brilho para o Senhor. E quem olhar para mim não me verá, mas verá a glória de Deus sobre mim. Eu brilharei, mas quando olharem para mim não me verão, porque eu sou apenas um espelho, eu sou apenas uma lua que reflete o brilho do sol, e eu hei de refletir a glória de Deus na minha vida. A minha conta corrente será um testemunho da glória de Deus. O meu cartão de crédito sem dívida será um testemunho da glória de Deus. O meu WhatsApp, o meu Facebook, o meu Instagram e qualquer outra rede social serão testemunho da glória de Deus na minha vida. A porta da minha casa, onde não há fofoca, será um testemunho da glória de Deus na minha vida. A minha mesa de trabalho, a minha oficina, a minha malinha de vendedor, a minha colher de pedreiro, será um testemunho da glória de Deus na minha vida. O ônibus que eu tomo, o trem que eu uso, o carro que eu governo, que eu dirijo, será um testemunho da glória de Deus na minha vida. A minha relação com a minha esposa, o respeito que por ela tenho, será um testemunho da glória de Deus na minha vida. O meu trato com os meus filhos será um testemunho da glória de Deus na minha vida. O meu respeito para com os meus pais também o será. E então, a igreja será apenas uma consequência de toda a vida que eu vivo com Deus. Não espere reavivamento na casa do Senhor enquanto abrigarmos pecado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa moralidade, na nossa língua. Podemos cantar e ficar roucos de tanto cantar. Podemos pregar e ficar sem voz de tanto pregar. Podemos viajar, distribuir toneladas de Novos Testamentos de comida, mas se não nascermos de novo, morrendo para o mundo, indo para a cruz e dizendo: não mais eu, mas Cristo vive em mim, não estamos salvos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e ande com Jesus. Obedeça a palavra de Jesus. Viva para Jesus. Ore para Jesus. Olhe para Jesus.
Consagre-se a Jesus. Quem anda com Jesus não tem solidão. Quem anda com Jesus não tem depressão. Quem anda com Jesus não tem tristeza mortífera, porque Ele é a minha força. O Senhor é a luz do meu caminho, a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E aí então, na graça de Deus, morto para o mundo, vivo para o Senhor, eu poderei dizer: agora eu posso todas as coisas, enfrentar todas as lutas, viver toda a vontade de Deus para a minha vida, porque Ele me fortalece. Você vai para o céu mesmo? Você cumpriu o que o Senhor mandou? Você se negou a si próprio? Você tomou a sua cruz? Você segue a Jesus? Baixe a sua cabeça, se possível. Talvez você não vá. E o Senhor tem chamado a sua atenção para que você vá. Não é da vontade dele que ninguém se perca. Se o seu coração treme dizendo: meu Deus, seguir a Cristo é sério, eu quero seguir. Então diga: pastor, ora por mim, por favor. Eu preciso da graça de Deus. Eu amo Jesus, eu quero viver para Jesus. Ora por mim. Alguém que quer fazer isso, levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Pastor, eu não sei se eu estou na cruz, se eu estou inteiro, se está só um braço, uma perna. Eu quero estar crucificado com Cristo. Eu quero negar-me a mim mesmo. Eu não tenho me negado, tenho feito a minha vontade. É a minha agenda e um pouco da de Deus. Eu quero tirar a minha, quero ficar só com a de Deus.